Meus alunos, nesse vídeo aqui nós vamos terminar a parte de reações de eliminação falando de rearranjos durante a desidratação de álcoois. Vamos começar aqui pelos álcoois secundários. Temos um álcool secundário aqui, a hidroxila ligada num carbono secundário. Esse álcool é aquecido a 80 graus Celsius na presença de ácido fosfórico 85% e os alcenos obtidos são esses daqui. Podemos observar que no álcool, esse carbono aqui, ele apresenta as duas ramificações da cadeia, dois radicais metil, enquanto que nos alcenos formados, essas ramificações estão em carbonos diferentes. Quer dizer que ocorreu a mudança de posição de uma dessas ramificações. E essa mudança de posição que nós chamamos de rearranjo. Vamos de novo analisar o mecanismo de eliminação unimolecular na desidratação desse álcool secundário. Na primeira etapa, como nós já vimos no vídeo anterior, a hidroxila do álcool é protonada na presença de um ácido. O par de elétron livre do oxigênio da hidroxila vai ser utilizado para fazer uma ligação com o hidrogênio do ácido. Consequentemente, o par de elétrons dessa ligação se transforma em par de elétrons livres no oxigênio. Vamos obter uma molécula de água e o álcool protonado. Na segunda etapa ocorre a formação do carbocátion com o rompimento dessa ligação e o par de elétrons dela se transformando em par de elétrons livres no oxigênio. Teremos a formação de uma molécula de água, que é o grupamento de saída, e um carbocátion secundário. Após a formação do carbocátion é que ocorre o rearranjo, aqui na etapa 3. Essa ramificação metil vai trocar de lugar, o par de elétrons da ligação da ramificação metil com o carbono vai migrar para o carbono que está positivo. Aqui tem o estado de transição que mostra essa migração e o carbono no qual a ramificação estava ligado se tornou o carbono positivo do carbocátion, que agora é um carbocátion terciário mais estável do que o carbocátion secundário inicial. Podemos dizer então que o objetivo do rearranjo é aumentar a estabilidade do carbocátion. Na quarta etapa ocorre a formação do alceno. A base conjugada vai utilizar o seu par de elétrons livres para retirar hidrogênios de carbono beta. Aqui ela tem duas opções de retirada de hidrogênios de carbono beta. Esse carbono aqui também é o carbono beta, mas como ele é equivalente a esse outro carbono beta, basta demonstrar o processo apenas uma vez. Aqui no caminho A, o par de elétrons da base conjugada retira um hidrogênio deste carbono beta. O par de elétrons da ligação do hidrogênio com o carbono beta se transforma numa ligação π entre ele e o alfa, obtendo então este alceno aqui com uma ligação π entre o alfa e o beta. Aqui no caminho B, o par de elétrons da base conjugada retira hidrogênio desse carbono beta. O par de elétrons da ligação do hidrogênio com o carbono beta se transforma numa ligação π entre ele e o carbono alfa, formando então esse alceno aqui, com a ligação π entre o beta e o alfa. Temos a formação desses dois alcenos, sendo que o de baixo aqui é o produto principal, pois ele é o alceno mais substituído, ou seja, o alceno mais estável.
Aqui nós vamos resumir as duas possibilidades de rearranjo durante a desidratação de álcools secundários. Como vimos no slide anterior, o rearranjo ocorre após a formação de um carbocátion secundário. E o rearranjo acontecerá quando o carbono vizinho do carbono positivo apresentar duas ou uma ramificação. Quando o carbono vizinho do carbono positivo apresentar duas ramificações, uma delas sofrerá a migração, passará a se ligar ao carbono que estava positivo, está aqui, ó, e o carbono no qual ela estava ligado passou a ser o carbono positivo do carbocátion, formando então um carbocátion terciário mais estável do que o secundário anterior. Quando o carbono vizinho do carbono positivo apresentar apenas uma ramificação, quem sofrerá a migração será o hidrogênio. Ele vai sair com o par de elétrons da ligação e vai se ligar ao carbono que está positivo. Está aqui, ó, ele no outro carbono, consequentemente o carbono no qual ele estava ligado passou a ser o carbono positivo do carbocátion, formando então um carbocátion terciário mais estável do que o carbocátion secundário. Já o rearranjo durante a desidratação de álcools primários, ele só vai ocorrer após a formação do alceno. Então aqui nós temos, ó, uma reação onde eu tenho aqui uma hidroxila no carbono primário, então eu tenho um álcool primário, ele é aquecido na presença de um ácido, a desidratação ocorre por um mecanismo de eliminação bimolecular e um alceno é obtido, vamos chamar esse alceno de alceno inicial, ou seja, o alceno formado antes do rearranjo. Toda vez que um álcool primário sofre desidratação, o alceno inicial vai apresentar a ligação dupla na extremidade da cadeia. O alceno inicial com a ligação π na extremidade da cadeia continua reagindo, vai utilizar o par de elétrons da ligação π para fazer uma ligação com o hidrogênio do ácido. Essa ligação se rompe e fica com a parte restante do ácido. Com isso, o hidrogênio se liga no carbono da extremidade e o outro carbono que estava fazendo a ligação π fica com carga positiva, formando um carbocátion. A base conjugada formada ao lado vai utilizar o seu par de elétrons livres para retirar um hidrogênio do carbono vizinho ao carbono positivo do carbocátion. O par de elétrons da ligação desse hidrogênio com o carbono vai se transformar numa ligação π entre esses dois carbonos aqui. Está aqui um alceno com uma dupla ligação entre esses dois carbonos, que nós chamamos de alceno final, que será o alceno formado após o rearranjo. Aqui eu coloquei lado a lado, né, o alceno inicial e o alceno final, para a gente entender o motivo pelo qual o rearranjo ocorreu. Como esse alceno inicial aqui foi formado pela desidratação de um álcool primário, como eu já falei nos slides anteriores, a dupla ligação sempre vai ficar na extremidade da cadeia. Com o rearranjo, a ligação dupla passou para a parte interna da cadeia, e com isso podemos afirmar que o alceno final vai ser mais substituído do que o alceno inicial, consequentemente ele é mais estável. Esse é o real motivo da ocorrência do rearranjo durante a desidratação de álcools primários, que é a formação de um alceno mais estável do que o alceno inicial. Tranquilo, galera? Então, por aqui acabamos com as reações de eliminação. Até a próxima!